FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, hein, minha gente? Olha, hoje quarta-feira, meio de semana, hoje dia 9 do mês de novembro, o tempo apresenta-se bom, ensolarado aqui na capital da hospitalidade, para toda a região, sol brilhando, temperatura subiu um pouquinho, né? Estamos com 13 para 14 graus de temperatura, mas a mínima na madrugada. A estação meteorológica aqui, a mais próxima nossa aqui, Foz do Chapecó, apontou 10,2. Na primeira leitura que fizemos por volta das 5 da manhã, essa era a temperatura. Aqui no centro em 12 graus, aqui na capital da hospitalidade no mesmo horário, né? E a tendência, de acordo com o nosso meteorologista Peter Scheuer, apontando aí para sol, predomínio de sol pelo menos até a sexta-feira, aí com sol predominando e temperaturas em gradativa elevação, principalmente no período da tarde. Este é o quadro, pelo menos, até sexta-feira aqui para a nossa região de São Carlos e também do Oeste, né, minha gente? Segundo meteorologia. Claro que o boletim vai ser atualizado daqui a pouquinho. A partir das 12 horas também no Jornal do Meio-Dia tem um novo boletim aí com o meteorologista, né? O quadro Entrevista do Dia tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez que fica aqui no centro em São Carlos. Farmácia São Jorge, 3325-4123. Inclusive tem o atendimento das 15 para 7 às 22 horas, é todos os dias, exceto nos domingos, que é das 7h30 às 15 para o meio-dia, aliás, às 7h30 às 12 horas e das 14h30 às 21 horas. Esse é o atendimento da Farmácia São Jorge, que tem atendimento familiar para com a sua família e são mais de 38 anos de história. Farmácia São Jorge, uma linha completa em suplementos, linha de cosméticos, também linha de medicamentos e uma condição especial em preços e super novidades. Confira, Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, aqui no centro, Avenida Santa Catarina, e repito o contato, 3325-4123. Visite também o Instagram da farmácia, onde tem muitas novidades e que você confere também, tá certo? Farmácia São Jorge anunciando o quadro Entrevista, são 7 horas mais 35 minutos e como a gente anunciou, nosso convidado viria hoje de Chapecó. Também nós teríamos uma segunda convidada, mas devido a um compromisso a gente vai ter um convidado, mas não há problema nenhum, a pauta é a mesma e a gente traz aqui hoje Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui de São Carlos, mas que tem, claro, a região aqui num todo. Estamos recebendo aqui nos estúdios, minha gente, o pastor distrital Jonathan Solar. Ele está aqui conosco para falar sobre um ato que ocorrerá no próximo final de semana em São Carlos e que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está à frente dessa organização. Bem, pastor, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia Elvis, bom dia também a toda a audiência aí da Rádio Tropical. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, falar um pouquinho daquilo que a gente vai trazer nesse final de semana aí para a região. Exatamente, final de semana que a gente vai falar já sobre uma feira da saúde, mas primeiramente deixa eu perguntar aqui, até falávamos em off aqui sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos aqui, o pastor vem de Chapecó, pastor distrital, mas são vários municípios aqui. Chapecó, já digo aqui Caxambu do Sul, São Carlos, como é que funciona isso, pastor? Isso, hoje atualmente eu moro em Chapecó, atendo ali 4 igrejas adventistas, né? Então São Cristóvão, Bela Vista e 2 ali no EFAP. Certo. E além disso atendo também as igrejas de Caxambu do Sul e aqui de São Carlos. Então, nós da Igreja Adventista não temos o hábito de ter um pastor por congregação. A gente entende que a liderança local, ela precisa ser treinada, ser capacitada para auxiliar aí naquilo que a gente compreende teologicamente falando, que é o ministério de todos os crentes. Então, o pessoal se envolve, cada um desenvolvendo o seu ministério, e a pessoa consegue assim crescer como indivíduo, mas crescer também na fé. Legal, muito bem. Bem, são 3 municípios aqui citados pelo pastor, né, minha gente? Chapecó com 4, mais São Carlos e Caxambu do Sul, cada um com a sua unidade. E São Carlos, como é que está aqui? Como é que é aqui em São Carlos a unidade da Igreja Adventista? Olha, a nossa igreja aqui em São Carlos, ela tem uma característica muito interessante, porque ela acaba atendendo não só a cidade de São Carlos. A gente tem Águas de Chapecó, que é aqui ao lado, né? Mas temos também
pessoas que frequentam a igreja aqui em São Carlos que moram em Palmitos, em Cunhataí, enfim. Então ela é uma igreja que a gente fala assim, gregária. Ela agrega, ela acaba atendendo diversas pessoas aqui na nossa região. Legal, muito bem. E aqui em São Carlos, inclusive, nós temos cerca de 60 membros, né? Exatamente. Atuantes, né? Como é que funciona? Inclusive, essa que eu falei, que seria uma das participantes da entrevista, é a Karina Buffon. Ela também é integrante, né? Inclusive líder jovem. Como é que funciona internamente isso? Você me dizia que o pastor, ele orienta, ele apenas é o auxiliar ali, né? Mas a autonomia dos demais membros faz com que haja os eventos, as organizações de forma mais ativa, assim, né? Exatamente. Então, nós entendemos que a igreja, ela tem uma obra a realizar e ela pode ser realizada de diversas maneiras. Então, periodicamente, ali, a cada 1 ano, a cada 2 anos, todos os membros da igreja são convocados para uma reunião. E ali nós fazemos assim uma divisão em cargos e funções de acordo com o que a própria comunidade enxerga nos dons e nas habilidades de cada membro. Certo. Então, a Karina, no caso, o esposo dela, eles têm lidado com os jovens, com essa garotada aí, a partir daí de 14, 15, 16 anos, né? Mas uma das partes que a gente trabalha também é a questão da saúde. Então tá tudo interligado. Certo. Por mais que cada líder tenha o seu setor, trabalhe com determinados públicos, mas a igreja ela trabalha junta num todo, visando algo maior, né? Certo. Que é levar Jesus, levar o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. Legal, muito bem. Tá aí então, explicado então a forma aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E do Sétimo Dia porque tem a história do sábado ali, né? Como é que funciona? Porque talvez seja a mais conhecida de todas em relação à do Sétimo Dia, né? Por que isso? Pois é, a gente carrega no nosso nome as nossas identidades, né? Então não só o do sétimo dia, que é o que caracteriza aí a guarda do sétimo dia, que nós entendemos pela Bíblia que é o sábado, né? Mas a gente traz também o adventista, que vem de advento. Então a nossa igreja entende que Jesus, ele em algum momento ele vai intervir na história do nosso mundo, vai vir pela segunda vez, não mais como um menino, não mais de forma humilde, mas ele vem agora como rei dos reis e senhor dos senhores. E o sétimo dia, ficando então como estabelecido ali pelo mandamento de Deus, né? O 4º mandamento da lei de Deus, como o dia de guarda aí para a gente ter um momento especial com ele. Legal, sétimo dia. Explicado agora a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui no caso de São Carlos, tratando, minha gente, ele falou em saúde. Por que saúde? Porque no próximo sábado nós teremos aí uma chamada Feira da Saúde. E a programação já está toda ela elaborada. Como é que vai funcionar isso? Vai ser no sábado? É aberto a toda a comunidade? Como é que vai ser isso, pastor? Elvis e a audiência aí da Rádio Tropical, para a gente falar de Feira de Saúde, eu vou ler aqui com vocês um texto da Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que Paulo, ele diz o seguinte, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, baseado não só nesse texto, né, eu dei um exemplo aqui, a gente, como adventista, tem essa preocupação, como filosofia da nossa igreja, de propagar ou de levar adiante aquilo que nos faz bem. Não tem como nem nós prestarmos um culto de adoração a Deus se a gente está sem saúde. A nossa saúde é de extrema importância para nós em todos os aspectos. Para o trabalho, para o convívio familiar, para a gente poder auxiliar a sociedade de alguma forma. E nós temos, então, esse programa, que foi um programa elaborado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde a gente promove 8 remédios, que a gente chama de 8 remédios da natureza. Certo. São coisas que estão à disposição de todas as pessoas e que muitas vezes, por ser algo simples ou por estar à nossa disposição, a gente acaba negligenciando. Então, na Feira de Saúde, a gente promove esses 8 remédios da natureza, levando então conscientização para a população, fazendo assim, prestando assim de alguma forma um auxílio
para que as pessoas vivam bem e vivam melhor. Muito bem. E como é que vai funcionar lá então? Vai ser o horário, o local, como que as pessoas vão poder interagir, participar? Então, assim, ó, vai ser lá no Ginásio de Esportes Carlito. Ele fica na rua Anita Garibaldi, em frente ao supermercado Útil. Nós vamos começar os atendimentos ali a partir das 14h30. Certo. E vamos estar atendendo até às 17h30. E esse evento, ele é organizado pela Igreja Adventista, mas todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, que entendem e querem encontrar uma forma barata de ser mais saudável, vai lá. É totalmente gratuito. Ali a gente faz alguns testes, teste de glicemia, faz um teste cardíaco através de algumas atividades físicas. Nós temos alguns parceiros, então, da área da saúde que nos acompanham quando nós fazemos esses eventos. Então, a gente tem médicos, tem enfermeiros, técnicos em enfermagem. Tem uma equipe muito boa aí que vai estar auxiliando para fazer alguns exames ali rápidos, né? Mas para já dar uma direcionada e promovendo, então, esse tema tão importante para todos nós. Que é a saúde aí, né? Por isso, Feira da Saúde. O ginásio Carlito é o ginásio que fica em frente ao mercado Super Útil, aqui no bairro Cristo Rei, ao lado aí também, em frente ao mercado, em frente também ao Centro dos Idosos, lá da comunidade do bairro Cristo Rei. Aliás, fica perto da onde é a igreja, né, pastor? Exatamente. Fica bem pertinho ali da onde é a igreja. A igreja fica na rua Olavo Bilac, que é a rua basicamente de entrada ali, no bairro Cristo Rei, né? Então, você entrou ali na rua, saindo da avenida, como quem vai aqui de São Carlos para Palmitos, virou à esquerda, não dá 100 metros, você já encontra a igreja adventista ali. Está bem localizada ali, eu também demorei, mas depois eu me localizei, a rua Olavo Bilac, lá nas proximidades do bairro Cristo Rei. Mas é pertinho ali do ginásio, que vai estar das 14h30 às 17h30 e é totalmente gratuito. Agora, esses 8 remédios aqui, agora como entrevistador, fiquei curioso, o que seria agora, pastor? Pois é, então vamos lá, os 8 remédios. Água. Olha aí. A água é um excelente remédio. Quem aqui nunca baixou a febre de uma criança com uma compressa de água gelada na testa, né? É isso. Mas nós temos também ar puro, alimentação saudável, exercício físico, repouso adequado. A gente tem também a luz solar e a confiança em Deus. E, por último, a temperança, ou seja, o equilíbrio. E nessa questão da temperança, eu gosto de frisar sempre o seguinte: muitos de nós hoje pensam assim, tal coisa me faz mal, mas se eu não exagerar, tá tudo bem. A temperança nós entendemos como a abstenção completa daquilo que faz mal pra gente e equilíbrio naquilo que nos faz bem. Então são esses os 8 remédios da natureza, e durante a feira de saúde, a gente vai ter estandes. Um estande com cada remédio da natureza, onde você vai ter ali, em 1 minuto e meio, 2 minutos, algumas informações básicas, e aí você vai passando de estande em estande, e no final da feira, a gente coloca as informações que são coletadas ao longo dos estandes num sisteminha que a gente tem, e você sai dali sabendo a sua idade biológica. Olha aí, ó. Então a gente tem a nossa idade, digamos assim, do nascimento até hoje, mas no final da feira você vai saber se a sua idade biológica está compatível com a sua idade de tempo mesmo, né? Se você tem se cuidado, naturalmente a sua idade biológica vai ser menor. Exato. Quem não se cuida muito, aí tem a chance de repente, ajustar o que precisa ser ajustado para melhorar esse quadro aí. Exatamente, porque pode dar lá em cima, né? Pode dar bem acima aí, inclusive, né? Mas é importante, legal esse quesito aí, né? Mas o pessoal vai ter essa oportunidade lá, né? São estandes que vão ter cada um desses remédios, vão ter o seu espaço lá, né, pastor? Exatamente. Então, a gente tem ali os estandes, cada estande recebe um grupo de pessoas, passa as informações e você vai passando de um estande para o outro. Legal. E aí, uma coisa que é interessante também, às vezes quem vai com criança, a criança fica ali, eu tenho 2, né? Tem um com 6 anos, o outro com 4, dependendo da hora o lugar que a gente vai, eles ficam, puxa a gente de um lado, puxa de outro, daqui a pouco começa a rolar no chão.
Então, a gente vai ter também alguns brinquedos ali, pelo menos alguma cama elástica ou algum brinquedo inflável para as crianças se divertirem, brincarem ali também, enquanto os pais ou os familiares podem passar e se concentrar, né, plenamente ali no que vai estar sendo passado de informação. Legal, tá aí, minha gente, estamos ouvindo aqui o pastor distrital Jonathan Solari, ele que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui de São Carlos, mas ele vem de Chapecó. Ele como é que chama? Ministra, né? Isso. Ele ministra, né? São 6 igrejas aqui, uma delas é a de São Carlos, além daquela que a gente falou de Caxambu do Sul e mais 4 lá em Chapecó, né? Bem, o pastor está aqui conosco hoje, a Karina Buffon, que é a líder jovem da Igreja Adventista. Em breve também a gente pode estar conversando com ela, falando também sobre a igreja num todo. E aqui a gente traz a pauta hoje da Igreja Adventista, que na verdade hoje aqui com 60 membros, com a sua sede no bairro Cristo Rei, em crescimento, dá para dizer, né, pastor? Com certeza. A igreja aqui, ela tem realizado um trabalho muito bom. Eu acho que a gente tem vivido tempos em que as pessoas têm se preocupado, as pessoas têm percebido que a vida aqui na Terra não faz sentido se a gente não se apegar em algo maior. Então, cada vez mais pessoas têm procurado, têm tentado aprender mais a respeito de algo. E muitos têm encontrado resposta naquilo que a Bíblia apresenta, no Evangelho, na esperança de uma vida futura melhor que a gente encontra na Bíblia, né? E o pessoal pode procurar a igreja, os interessados, quem quer fazer parte dela. Sim, com livre. Certeza. A igreja está de portas abertas para receber quem quiser, quem tiver o interesse de conhecer. Os nossos cultos, eles acontecem aos sábados pela manhã. Certo. Ali nesse endereço que a gente passou, né, na rua Olavo Bilac, inicia às 9 horas da manhã, vai ali até aproximadamente 11h30, mais ou menos, né? Certo. Mas todos os sábados. Todos os sábados. E hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem também um canal de televisão, que é o canal da TV Novo Tempo. E esse canal, ele tá também aí nas mídias sociais, né? Então, aqui eu sei que quem tem TV a cabo, ele pega em algumas delas, mas você tem 24 horas de programação através da TV Novo Tempo. Então, às vezes você não consegue ir à igreja, mas você pode acompanhar através do YouTube ali, coloca TV Novo Tempo, programação de qualidade, onde você vai conseguir se desligar um pouquinho dos problemas, de notícia ruim e se concentrar em coisas boas. Legal. Tá aí. Novo Tempo, então, minha gente. É uma opção aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia, então, né? E o pastor, hein? Chegou aí como, pastor? Tem toda uma caminhada aí, né, dentro disso tudo, né? Rapaz, tem uma caminhada. É extensa, rapaz. Olha só. Como é que funciona isso daí? Porque é sempre uma curiosidade. Como é que funciona naquela igreja? Como aí que pergunta, chega, né, a ser um ministro, a ser um pastor, né? Exatamente. Que a gente faz muito nas outras igrejas, a gente faz. Quando temos a pauta, a gente sempre esmiuça, como a gente diz, né? Para saber como é, que é uma curiosidade para muita gente, né? Pois é. A gente falou um pouquinho antes sobre os líderes locais da igreja. Isso. Começa por aí, então. Começa por aí, porque eu, quando nasci, a minha família já pertencia à Igreja Adventista, né? Então, eu cresci aí dentro dos princípios, mas quando eu tinha 19 anos, então foi colocado sobre mim uma responsabilidade na igreja que eu frequentava. Eu sou natural de São José dos Campos, São Paulo, e a partir disso eu comecei a me desenvolver, comecei a aprender coisas novas, comecei a tomar gosto pela coisa. E depois de um tempo eu decidi então, né, entendi que Deus estava me convidando para dedicar minha vida de tempo integral para Ele. Okay. Não mais como um voluntário, não mais nos tempos livres. E aí vem toda uma preparação. A gente precisa cursar uma faculdade de teologia, então eu sou formado em teologia, né? Isso daí é por conta própria, não tem assim um financiamento, um patrocínio da igreja, daí é algo que a pessoa faz porque ela quer. E aí você termina a faculdade, é um desempregado, digamos assim, né? Até que você consiga uma colocação dentro da igreja. E aí, como você já tinha esse vínculo, aí facilitou no caso, né? Exatamente, né? A gente já tinha desenvolvido um trabalho antes e tal. Certo.
Então, de alguma forma, isso daí contribui, né? Mas então foi no ano de 2017, eu terminei a faculdade no final de 2016, 2017, que eu vim definitivamente para Santa Catarina para trabalhar aqui. Fiz um trabalho inicialmente como missionário, então foi um ano que eu, inclusive, morei em Chapecó, mas eu não passei 30 dias em Chapecó, viajei bastante. Depois, em 2018, eu me tornei pastor de um distrito na região de Mafra. Santa Catarina também. Aqui em Santa Catarina também, ali na divisa com o Paraná. Isso. E foi em 2021 que eu cheguei aqui em Chapecó agora, De final do novo, ano. mas daí De definitivo. novo, agora definitivo como pastor. Casei com uma catarinense, tenho 2 filhos catarinenses, eu já me considero catarinense de coração já. Já tem vínculo forte. Já. Então, né? Vínculo raiz aqui. Amo a minha cidade, amo minha região, gosto de ir para lá para passear. Para morar, não tem jeito, é Santa Catarina. É Santa Catarina, é Chapecó, né? 2021 que você abraçou aqui Chapecó, então. Exatamente. Então faz aí 1 ano praticamente, depois da pandemia. 2 né? anos. É 2 E agora anos, no final do ano completam 2 anos. Depois Peguei da o finalzinho ali da pandemia, fui Uhum. recepcionado em Chapecó com Covid, vencemos essa daí e estamos aí, firme e forte, graças a Legal. Deus. Muito bem. Esse é o pastor, então, Jonathan Solar, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje falando desse evento que vai ser em São Carlos, que a gente vai repetir já já, mas especificamente aqui também tirando dúvidas aí de como é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Bem, o evento do sábado é sobre saúde, que é um dos itens citados aqui como importante para a vida, citado pelo pastor, né? Então, vamos repetir lá para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, pastor, sobre a Feira da Saúde. Então, para que o pessoal possa participar, é totalmente gratuito. Começa por aí porque é a primeira pergunta, né? Vai ter que pagar? Não, é gratuito e é aberto a toda a população. Não se resume à Igreja Adventista e os seus membros. Não, né? não. Nós estamos indo ali para servir a população. Certo. Nós vamos estar lá para prestar os atendimentos. O nosso intuito é que você que está aí nos ouvindo dê uma passadinha lá para conhecer, para receber essa informação e poder, assim, ser beneficiado com aquilo que a gente vai estar fazendo. Então vamos repetir lá o cronograma, horário, local. Então, vai ser no ginásio de esporte Carlito, em frente ao supermercado Super Útil. Começa às 14h30, nós encerraremos o atendimento às 17h30 e é totalmente gratuito para você estar lá com a sua família. Leve as crianças, leva o vô, a avó, leva todo mundo lá, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar e vai sair de lá tendo aprendido coisas importantes e sendo motivados a colocar elas em prática. E vamos repetir aqueles 8 remédios ali, porque assim, o primeiro deles já chama atenção porque é tão simples, né? É tão cotidiano, é tão na hora. A água, ar puro, alimentação saudável, exercício físico, repouso, equilíbrio, luz solar e confiança em Deus. Olha aí. Inclusive, já adianto, dou um spoiler aqui para quem está ouvindo a gente. A sequência dos stands, ela segue essa ordem aqui que a gente colocou. Então, você vai chegar lá já recebendo algumas informações sobre água e tal, e assim por diante. Legal, muito bem. Inclusive, esse mesmo evento similar foi feito em Chapecó já, né? Foi feito em Chapecó. Já esse ano nós realizamos duas feiras de saúde em Chapecó. A gente fez uma ali em junho, certo. no bairro São Cristóvão. A gente teve praticamente quase 200 atendimentos, a gente fez numa praça. Certo. Foi muito legal, o pessoal veio, gostou muito. E no último domingo, a gente fez no bairro Cristo Rei, ali no centro de eventos da cidade. E a gente teve também quase... A gente está contabilizando ainda, né? Porque foi nesse domingo. Certo. Mas a gente já tem uma expectativa aí de que, aparentemente, a gente atendeu 200 pessoas também. E o pessoal feliz. Feliz e foi muito bom aqui. Legal. Chapecó, então, já teve 2, né, minha gente? E Caxambu? Então, certamente vai chegar a vez de Caxambu do Sul. Vai chegar a vez de Alô, Caxambu. Caxambu do Sul aí, hein? Vai chegar a vez de Caxambu. O pessoal de Caxambu, inclusive, tem pedido pra gente fazer uma feira dessa lá. E nós vamos fazer. A gente está se organizando para conseguir levar a feira de saúde lá para Caxambu e poder beneficiar a população da cidade ali também. Legal. E lá tá chegando a programação do aniversário dos 60 anos. Cairia bem lá na grade da programação lá, hein? Um abraço para Caxambu do Sul. Lá tem quantos membros lá,
pastor, aproximadamente? Se aqui tem 60, lá aproximadamente tem proporcionalmente menos, logicamente, mas... Sim, a nossa comunidade em Caxambu tem um pouco menos. Hoje a gente tem atendido lá entre 40 e 45 pessoas. Mas é por esse número aí, aproximado aí, né? Porque o total são quase 500 aqui na... As igrejas que eu atendo são aproximadamente 500, né? Certo. Em Chapecó a gente tem outros 2 distritos pastorais. Então, se a gente somar toda a região aqui de Chapecó e as cidades vizinhas, Certo. a gente vai ter aí, acho que mais de 1.500 membros Olha aí, muito da bem. Igreja Adventista. Legal. Para finalizar aquela mensagem, então, pastor aqui conosco, né? Afinal, então, deixa eu agradecer e deixo os microfones à sua disposição. Então, antes das palavras finais, mais uma vez eu agradeço aí ao Elvis, a toda a equipe da Rádio Tropical. Não é a primeira vez que a gente tem um espaço aqui com vocês. Eu acho que já teve, né? Já tivemos, sim. Então, o pastor só não veio aqui, mas já teve. Eu não tinha vindo pessoalmente, mas nós já tivemos o espaço aqui com vocês. Então, agradeço. Agradeço aí aos patrocinadores também. Ao pessoal aqui da igreja, né, os nossos líderes locais, por estarem organizando também essa feira. Mas, para finalizar, eu tenho que terminar aqui com uma mensagem de esperança. Isso. Talvez você que está aí nos ouvindo, você fica olhando ao seu redor e pensando no futuro, se preocupando em como que serão as coisas, qual vai ser o desfecho final, ou você se preocupa com aquilo que vai vir sobre você nos próximos dias ou num futuro mais longo, seus filhos, seus netos, enfim. A Bíblia, ela nos fala de uma esperança que ela excede ou deve exceder no nosso coração todas as preocupações que a gente tem que envolvem a nossa vida aqui nessa terra. E eu quero te animar a procurar na Bíblia a respeito dessa esperança. Que você leia a sua Bíblia, que você ore, que você converse com Deus. E que se por algum motivo você lê a Bíblia e não entende, se por algum motivo você tenta se aproximar de Deus e não consegue, nós estamos aí para ajudar. Você procure uma igreja, procure um pastor, procure um líder religioso, que com certeza ele vai conseguir te ajudar ali a colocar no seu coração uma esperança que não é passageira e que não é fútil também. Uma esperança que vai te ajudar na sua caminhada e que vai com certeza tornar os seus dias mais leves e mais suaves. Porque Jesus disse, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e tomai de mim o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Obrigado ao pastor, ele que é Jonathan Solar, é o pastor distrital, esse é o nome, né? Isso mesmo. Pastor distrital aí, né? E um abraço a todos aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o evento do sábado é à tarde, às 14h30, mas pela manhã daí já tem o culto lá. Pela manhã tem o culto. Normal, né? Todo sábado. Normal. Quem quiser chegar ali, as portas estarão abertas. Legal, muito bem. O quadro Entrevista com o pastor Jonathan Solar fica por aqui. Nós teríamos a participação da Karina Buffon, como eu mencionei no início, e ontem anunciamos inclusive a participação dela aqui, mas em função de um compromisso aí de última hora a gente entende, né? Mas fica um abraço para ela também, que está aí também à frente da organização da Feira da Saúde no sábado à tarde aqui em São Carlos, por meio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem, o quadro Entrevista fica por aqui, na sequência vem o Comando Geral, o destaque trechos do bate-papo vai estar no Jornal do Meio-Dia, a partir das 12 horas também, que a gente vai estar reapresentando alguns trechos aqui deste evento. E lembrando também que a entrevista vai estar em áudio e vídeo no nosso site, a foto a gente vai registrar agora, para daqui a pouquinho estar lá no nosso tropicalfmsc.com.br. Farmácia São Jorge, minha gente, farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, telefone 3325-4123. Farmácia São Jorge, a farmácia de fundamento, que fica aqui, ó, 38 anos, mais de 38 anos de tradição, aqui no centro, atendimento para toda a região, farmácia que fica na Avenida Santa Catarina, aqui em São Carlos. Farmácia São Jorge anunciou o quadro Entrevista do Dia, que volta amanhã, um abraço e até lá! Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia. Farmácia São Jorge.